Voltei. Hoje eu vou fazer com vocês um estudo sobre o Salmo 37, tá bom? Serão outros vídeos também editados nesse salmo. Eu vou ler, não sei se vou ler do 1 ao 40, mas vou deixar na dispensação do Senhor, tá bom? Hoje eu vou ler os 2 primeiros versículos, vamos entender, e no próximo eu volto com os demais, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. E falando nisso, vocês podem pegar uma caneta, um lápis, um caderninho, uma cadernetazinha que você tenha e acompanhar comigo nos outros vídeos com a Bíblia aberta, para que você leia comigo e faça as suas anotações, se assim possível for, em nome de Jesus. Os 2 primeiros versículos, o 1 e o 2 do Salmo 37. Assim diz a palavra de Deus. Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Aqui o salmista está nos dando uma advertência em relação a nós não observarmos, ou seja, não ficarmos olhando a prosperidade do ímpio, porque a tendência nossa como ser humano não é que você inveje a prosperidade, a riqueza das outras pessoas, mas até mesmo por você servir a um Deus que a Bíblia diz que é o dono do ouro e da prata, você às vezes entra nesse conflito. Por que eu, que sou fiel, que sou dizimista, que sou ofertante, não tenho tanta prosperidade como algumas pessoas que nem o temor de Deus têm, eles obtêm essa riqueza toda? Primeiro lugar, riqueza não é sinônimo de prosperidade, tá bom? Você pode só ser assalariado e ser uma pessoa próspera. Por quê? Porque Deus ele lhe dá a condição de que com esse pouco que você recebe, você arcar com todas as suas despesas. Outra coisa, não é o fato de você somente ser dizimista e ofertante que lhe dá garantia de prosperidade, ou seja, de que você vá obter riquezas. Em primeiro lugar, o cristão ele precisa trabalhar. Né? Nós temos que ter esse pensamento. Para eu ter renda, eu preciso trabalhar. E para que esse salário que eu vou obter através do meu trabalho seja bom, eu também tenho que me profissionalizar. Então, eu preciso, claro, eu estou no mundo. A Bíblia diz que nós estamos aqui. Nós não pertencemos ao mundo, mas estamos aqui. E estando aqui, nós temos que seguir o ritmo. Ou seja, para que eu prospere, eu preciso realmente ter uma profissão. E se eu não tenho uma profissão, eu não posso ficar me questionando, por que Deus não me dá o carro, que Deus não me dá isso, não me dá aquilo. Deus vai te dar tudo porque a Bíblia diz, ele já te abençoou com toda a sorte de bênção. Agora, a bênção de Deus, ela vai te alcançar. Quando? Quando você também estiver preparado para receber. E que preparação é essa? É você acordar cedo, sair, procurar um trabalho. Mas eu não estou achando. Acha sim, a Bíblia diz que quem procura acha. Talvez você agora esteja buscando algo muito mais, que te dê um lucro maior, mas você tem que saber, seja fiel um pouco para que do muito Deus possa também te colocar. Então, nós estamos dando só uma abertura para poder entrarmos de fato na mensagem. Olha aí, versículo 1. Não te enfades por causa dos malfeitores, ou seja, não fique abatido, não fique triste, não fique irado quando você vê o ímpio prosperar. Quando você vê alguém que não tem o temor de Deus prosperar. Lembre-se, às vezes não é o frequentar uma igreja, não é o título de evangélico, de cristão, que vai lhe dar a garantia da prosperidade. Tem pessoas que nem a igreja frequenta, mas no entanto é uma pessoa esforçada, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa que busca realmente crescer. E você pode também fazer a mesma coisa. Ao invés de ficar às vezes questionando por que o fulano tem e eu não tenho, procure ver como ele conseguiu. Se for de maneira ilícita, desonesta, descarta. Mas se você perceber que é uma pessoa que busca desde cedo dar uma estabilidade à sua família, dar o melhor para os seus filhos, ter o melhor para você ou para a sua casa, é um bom exemplo de você de repente até dizer assim, não, ele sai cedo para trabalhar, eu também vou fazer isso. Então pare, não fique aí entristecido ou enraivecido quando você vê uma pessoa prosperar e você não. Nós vamos buscar aqui na palavra alguns ensinamentos que vai nos levar ao entendimento. O porquê que eu não devo buscar somente a prosperidade. Prosperidade é dom de Deus? É.
Se é dádiva, se é dom, Deus já me deu. Eu só preciso realmente crer e receber para a glória de Deus. Ainda aí nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Ou seja, não tenha inveja de pessoas que prosperam, que você sabe que aquela prosperidade vem de forma suja, de forma ilícita. Eu não vou citar aqui exemplos para que a gente não fique aqui atirando pedra em quem quer que seja. Mas nós conhecemos um grupo de pessoas que é nada quando começa a exercer determinado tipo de cargo ou de função, de um nada ele começa a enriquecer. Sinceramente, na maioria das vezes, essa prosperidade não é uma prosperidade lícita. Então nós temos que descartar isso aí, não é nem exemplo pra gente. O cristão em Cristo Jesus não deve olhar esses exemplos. Nosso exemplo é quem? Jesus. Então olha somente para Jesus. Aí ele vai dizer no versículo 2: pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Ou seja, a prosperidade deles, ela é passageira. Ela está aqui agora, mas não vai permanecer para todo sempre. Então eu vou dar para vocês alguns versículos chaves para que você anote. Eu não vou dizer para vocês, abra a Bíblia aí, você vai abrir. Eu não vou abrir aqui, eu vou citar e vocês vão abrir a Bíblia de vocês para conferir. Está lá no livro de Marcos, o capítulo é o número 8, versículo 36. Lá a Bíblia vai dizer o quê? Que você não deve buscar. De que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua própria salvação? Não adianta você querer prosperar por prosperar e não ter o zelo de buscar a Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos será acrescentada. Se você é um crente em Cristo Jesus, se você é uma pessoa temente a Deus, você busca o Senhor, Ele vai te abençoar. Essa prosperidade, primeiro, ela vem na parte espiritual, porque a sua comunhão, a sua intimidade com Deus, e vem na capacidade que você vai ter de expulsar, de repreender o espírito de miséria, espírito de dívida, de escassez, de desemprego, toda essa maldição que pode estar na sua vida financeira. Se você estiver bem com Deus, você tem autoridade para expulsar, para repreender em nome de Jesus. Então, qual foi o versículo que eu lhe dei? Marcos 8, 36. Aí ele vai dizer: de que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria salvação, e perder a sua própria alma? Outro versículo bom para que você possa meditar está lá no livro de Mateus 6, 24. O que é que ele vai dizer lá? Mateus 6, 24. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve as riquezas. Nós não podemos ficar correndo atrás de prosperidade como se isso só fosse isso o seu objetivo. É engraçado que tem muita gente que às vezes questiona e até critica, no caso nós, que cremos e pregamos sim a prosperidade, porque a prosperidade é dom de Deus. Seria hipocrisia da minha parte, até errado, eu chegar aqui, que tem nas bem-aventuranças tem lá escrito: bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de quê? De coração. Humildade não quer dizer miserável. Humildade não quer dizer pobreza. Humilde é uma pessoa que não é orgulhoso, que não é vaidoso e que não vive em função daquilo que tem, não é ganancioso. Mas prosperidade é dom de Deus e você, como cristão, precisa realmente ter. Lembre-se, eu volto e repito, prosperidade e riqueza não é sinônimo de prosperidade. Você pode ser uma pessoa próspera com um pouco que você recebe. Basta que você seja fiel a Deus em tudo e que você também saiba administrar aquele pouco que você tem. E se você é uma pessoa que não sabe, não tem controle nos seus gastos, você vai passar necessidade e vai passar vergonha. Porque a Bíblia diz que você terá para emprestar muitos, tu, porém, não tomarás emprestado. Nós precisamos aprender a viver com aquilo que o Senhor tem nos dado. É como eu digo, está insatisfeito? Quer mais? Vai estudar. Quer mais? Procure se profissionalizar. Quer mais? Procure melhorar. E Deus vai lhe dar o mais, porque Deus não é injusto. A Bíblia diz que quem trabalha é que deve comer. Quem trabalha é quem vai prosperar. Então lá em Mateus ele vai nos dizer o quê? Não devemos servir a dois senhores. Esses 2 primeiros versículos do Salmo 37 estão nos advertindo a isso. Cuidado. Buscar prosperidade é pecado? Não é pecado.
O pecado é você só fazer isso, só ser, seu alvo só ser esse. E eu volto e repito, prosperidade não é sinônimo, ou seja, prosperidade não, riqueza não é sinônimo de prosperidade. Você pode ser próspero e não ser rico. O pouco que você tem é o suficiente para você e sua casa se suprir as suas necessidades em nome de Jesus. Tem outro versículo também bonito que eu anotei, que está lá no livro de Timóteo. Timóteo, capítulo de número 6, versículo 9 e 10. Lá ele vai falar que o dinheiro, ele é o quê? Ele é a fonte de toda ruína. A riqueza, ela é a fonte de toda ruína. Não é que a Bíblia seja contrária à prosperidade, à riqueza. Não. O próprio Deus é dono do ouro e da prata. O problema é você ter essa prosperidade e não saber administrar. Quem lembra do jovem rico? Diz a Bíblia que Jesus estava ali com a multidão e ele chegou. E disse, Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? O dinheiro que ele tinha, ele podia até pagar pelo reino dos céus. Provavelmente era essa a intenção dele. E muita gente às vezes pensa que o dízimo e a oferta é uma garantia de que não vai ter problemas. Pelo contrário, você pode ser dizimista e ofertante, mas se você não é fiel a Deus no seu coração, se você não busca a Deus de todo o coração, se você não teme a Deus, você vai ser tão miserável como qualquer outra pessoa. O que importa a Deus, lá em Provérbios, ele vai dizer, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, ou o princípio de toda a prosperidade. Quer prosperar? Vá temer a Deus. O que ele diz lá? Aí lá em Timóteo ele vai dizer que o dinheiro, a riqueza, ela é a fonte de toda a ruína do ser humano. O jovem rico chega para Jesus e pergunta, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Jesus olhando para ele, conhecendo o coração dele, diz o quê? Venda tudo o que você tem, volte e divida com os pobres. A Bíblia diz que ele sai dali, baixa a cabeça, sai dali, triste, abatido e não volta mais. Aí Jesus diz, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Esse buraco de uma agulha era uma rua que tinha lá na época deles, e para o camelo passar era tipo uma porta, e para o camelo passar ele tinha que se abaixar, tinha que se curvar. O camelo, você sabe, é um animal enorme, grande, e para passar ali era muito dificultoso, mas ele passava. Muita dificuldade, mas passava. Então, para você ter uma ideia, se o rico, o Senhor não quer dizer que os ricos não herdarão o reino dos céus, não é isso. Quando ele fala ali rico, é rico de quê? Dos prazeres deste mundo, da vaidade, da soberba, da ganância. É aquela pessoa que ele só visa isso. Eu quero só prosperar, eu quero prosperar. Não. Eu quero prosperar sim, mas essa prosperidade ela tem que vir acompanhada com a minha vida com Deus, no altar do Senhor. Eu vou abrir para vocês lá em Provérbios capítulo 30. Essa eu vou abrir para nós lermos juntos, tá bom? Provérbios 30, eu vou ler 3 versículos, o 7, o 8 e o 9. Provérbios, sempre eu aviso a vocês que eu leio geralmente na Bíblia na linguagem de hoje, mas a sua Bíblia talvez seja em outra linguagem, mas não vai lhe atrapalhar não. Qualquer coisa você pode ler, é a mesma coisa, tá bom? Diz assim, eu te peço, ó Deus, que me dê 2 coisas antes que eu morra. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. O versículo 9. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Então aqui é uma oração. E ele na oração, ele diz, Deus, eu te peço 2 coisas e não as negue de mim. Ele fala aí, a primeira coisa que ele pede, antes que eu morra, não me deixes mentir. Primeira coisa, por que não me deixe mentir? A Bíblia diz que o pai da mentira quem é? É o diabo. Então, eu não vou mentir, porque se eu mentir, eu sou filha do diabo. O que é mentir? Vou dar uma explicação. É viver uma vida que não lhe pertence. Uma vida que não é sua. Tem pessoas que não têm condição nenhuma de ter determinado objeto, mas tem, só para mostrar aos outros que tem. Cuidado. Cuidado, porque isso é perigoso. A Bíblia vai dizer lá no Salmo que um abismo chama outro abismo.
é uma bola de neve. E se você não tiver cuidado, se você vive em função de impressionar quem está à sua volta, você está em maus lençóis. Só tenha na sua casa, só tenha na sua vida aquilo que você tem condição de ter. Eu lembro que tinha uma senhora que ela, para construir a casa dela, por ela ter vários filhos, ela passou a comprar carcaça de frango. Ou seja, é aquele frango que já tirou ali o peito e as partes, tipo a coxa sobre coxa, que tem mercado que vende separado, coxa sobre coxa, as asinhas e o peito. Então sobra a carcaça, aquela parte que é mais osso. E ela passou a comprar aquilo, né? Aí alguém passou a comprar e as pessoas dizem assim, poxa, você é uma mulher de Deus comendo carcaça? Isso aí tá errado. Só que ela tinha um alvo, era bater laje na casa, reformar a casa dela e bater a laje para que os filhos dessem assim sequência, construindo as deles em cima. Até hoje tá todo mundo morando perto dela, porque seguiu essa mesma linha. Uma laje chamou outra, e foram casando na proporção do casamento, que foram casando, foram construindo. Mas tudo isso ela teve que abrir mão de quê? De uma mesa farta. Aí você fala, mas eu não quero isso. Gente, se você tem um objetivo, você tem um alvo maior, você vai ter que sacrificar. E eu lembro que tinham pessoas que criticavam. Para comer carcaças só para luxar. Não é questão de luxar e comer carcaça para luxar. É questão de você ter um objetivo. Se eu não posso comer tal coisa, eu não vou comer. Se eu não posso ter uma bolsa de grife, se eu não posso ter uma bota de grife, se eu não posso ter uma roupa de grife, eu vou ter algo que caia bem no meu corpo e que eu possa ter condição de pagar. Ele fala aqui, não me deixe mentir. Então não viva uma vida que não é sua. Não queira mostrar uma prosperidade que você não tem. Não adianta você chegar no mercado, encher o carrinho só para todo mundo ver que você está levando o carrinho cheio, passar um cartão que às vezes nem seu é, prejudicando a você e a outra pessoa que você tomou o cartão emprestado. Então é melhor que você viva aquilo que Deus está lhe dando condição de viver. Se Deus me deu condição só de ir até aqui, é até aqui que eu vou. Eu não vou almejar, claro que eu sonho, que eu desejo, mas o desejar e o efetuar está a uma distância bem grande. Então, que é a primeira coisa que ele fala antes que eu morra? Não me deixe o quê? Mentir. E não me deixes ficar nem rico, nem pobre. Aí ele fala, por que ele não quer ficar nem rico, nem pobre? Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Ou seja, eu quero somente aquilo que é necessário para eu viver, para eu me vestir. Eu quero só aquilo que é necessário e suficiente para eu e minha casa viver para a glória de Deus. Aí ele vai dizer, 9. Porque se eu tiver mais que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. Aí é que vem a ganância, que vem a soberba. Aí é que vem o orgulho. Aí é que vem a pessoa que diz assim, esquece de Deus. Não sei se vocês lembram do rei Salomão. A Bíblia diz que quando Salomão ora a primeira vez, ele faz assim, Deus, eu quero sabedoria. E a Bíblia diz assim que Deus dá sabedoria e Deus diz, por que você não me pediste nem riqueza, nem honra, nem a derrota dos seus inimigos? Eu vou lhe dar sabedoria e acrescentarei riqueza para você. A Bíblia fala que Salomão foi o homem mais rico que houve na terra naquela época. É tanto que lá no provérbio ele vai falar muito sobre vaidade, mas ele se tornou um homem que? Vaidoso. Essa vaidade não é a pessoa querer se arrumar bem, a vaidade de achar que é o Todo-Poderoso. A riqueza às vezes dá essa sensação, eu não preciso de ninguém, eu tenho meu dinheiro, se eu quiser eu vou lá e compro. Cuidado, é isso que nós temos que tomar cuidado, porque essa riqueza pode estar lhe afastando da presença de Deus. Esse muito que você quer pode de fato, de repente, fazer com que você deixe de orar. Gente, Salomão só orou essa vez pedindo a Deus sabedoria, depois ele deixou se levar pela riqueza, pela vaidade, pela soberba, e lá depois a Bíblia vai dizer, quando ele volta a fazer a segunda oração, é quando ele já estava completamente derrotado, quando ele já estava ali corrompido pela idolatria, pela feitiçaria daquela época. Então não deixe nada, nem ninguém ser maior na sua vida do que a presença do seu Deus. Então ele fala que não quer nem a riqueza, nem a pobreza. Por que não a riqueza? Para que eu diga que não preciso de ti, eu preciso de Deus. Com
ou sem prosperidade, com ou sem riqueza. Porque a fonte da minha prosperidade é a presença do meu Deus. Ainda aí, ele fala, nem rico nem pobre, dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, irei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Ou seja, eu não quero ter falta, nem quero ter em excesso, porque a falta pode me fazer pecar. É quando você pode receber um suborno, é quando você pode ser levado a furtar, a roubar, é como você vai ser de repente tentado a abrir mão da sua honestidade, da sua vida com Deus para ter aquilo que você almeja. Então o que é que Deus está nos advertindo? Cuidado. Esse capítulo de Salmo 37, os 2 primeiros versículos, nós falamos sobre o cuidado que nós devemos ter com a prosperidade. E cuidado, não inveja a prosperidade alheia, porque Deus tem o melhor para você. Esses sons que você ouve no ambiente, eu tenho uma calopsita que está aqui do meu lado, que eu tenho que colocar do meu lado, porque senão ela não me deixa gravar. E eu tenho 2 cachorros, que estão os dois se embolando aqui, um brincando com o outro, em tempo de derrubar o celular, em tempo de derrubar a mesa. Mas que Deus possa te abençoar. Deixa eu orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela prosperidade dessa pessoa. Peço ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento e que todos os dias de nossas vidas possamos buscar a riqueza maior, que é a nossa salvação. Que possamos agora, Senhor, eu sei que os sinais da volta do Senhor já se mostram cada vez, nos preocuparmos muito mais em agradarmos a Ti, em termos a nossa salvação, do que bens materiais, pois eu sei, a Tua palavra diz que as outras coisas nos serão acrescentadas. Receba, Senhor, o nosso pedido de perdão por estar buscando coisas, ó Deus, que são passageiras, por estar até mesmo olhando a prosperidade alheia. Que o Senhor possa fazer com que os nossos olhos foquem somente em Ti e em Tua palavra. Não nos dê nem muito nem pouco, mas nos dê o necessário para que nós e nossa casa possamos sobreviver e assim possamos servir ao Senhor com interesse de coração. Eu abençoo esta pessoa com toda a sorte de bênção e que Isaías 1,19 cumpra-se na vida dela, que ela coma o melhor dessa terra, mas que o Senhor esteja na direção de tudo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Voltamos na próxima com os demais versículos, tá bom? Qualquer dúvida, coloca no comentário que nós vamos tirar para você em nome de Jesus.